Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? E aí, todo mundo em paz, na boa, tranquilo? Dando sequência aos estudos? Isso aí. Estou gravando esse vídeo aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de gramática, tá certo? Hoje falando sobre verbos e advérbios, beleza? Esse é o tema da nossa aula de hoje, verbos e advérbios. Lembrando que nessas aulas a gente está fazendo a apresentação das classes de palavras. Então aquela conversa mais específica sobre os tempos verbais, né? Pretérito perfeito no indicativo, pretérito mais que perfeito, isso virá num outro momento do nosso curso hoje. O objetivo é que você aprenda o que são os verbos, o que são os advérbios e a maneira como eles interferem no sentido do texto, beleza? Então o foco hoje é apresentar essas duas classes de palavras e também como elas funcionam no texto. Lembrando que semana passada nós aprendemos os substantivos, os adjetivos e os artigos, tá certo? Vamos começar então? Bora lá! Primeiro vamos começar falando dos verbos. Queridos, o que é um verbo? Lembra, definir uma classe de palavras sempre passa por 3 critérios. O critério morfológico, que avalia as flexões das palavras, o critério sintático, que é a função que a palavra desempenha na oração, e o critério semântico, que é o significado delas. Joia? Então, do ponto de vista morfológico, o verbo é a classe de palavras que mais faz flexões na língua portuguesa. No mínimo 4 aqui, ó. Flexão de tempo, então os verbos indicam se o fato aconteceu antes do momento da fala, no momento da fala ou depois do momento da fala. E aí nós temos as noções básicas de tempo verbal, pretérito, presente, futuro. Flexão de modo, que tem a ver com a intencionalidade discursiva, indicativo, subjuntivo, imperativo, será tema de nossa aula mais adiante. Número e pessoa. O verbo flexiona em número e pessoa para concordar com o seu sujeito. Cantei, primeira pessoa do singular. Falaram, terceira pessoa do plural. Então, quais são as flexões do verbo? Tempo, modo, número e pessoa. E, lembra de uma dica do Rodolfão aqui. A flexão de tempo é exclusiva dos verbos. Então, quando você quiser saber qual palavra da frase é o verbo, uma possibilidade é você mudar o tempo verbal. Os verbos são as classes de palavras que mudam no tempo. Por exemplo, se eu falo, é preciso ajudar o próximo. Qual é o verbo dessa frase? Se fosse no passado, foi preciso ajudar o próximo. O verbo era o é, presente do verbo ser, que no passado virou foi. Então, verbo, flexão de tempo, modo, número e pessoa. Sendo que tempo é uma flexão exclusiva dos verbos. Turma, do ponto de vista sintático, toda oração tem que ter verbo. Ok? Então o verbo é o sintagma verbal da oração. Toda oração vai ter um verbo e o verbo vai ser o núcleo verbal da oração. Pode ser um verbo, pode ser uma locução verbal. O verbo é o sintagma verbal da oração. E do ponto de vista semântico, muitas vezes os alunos acabam se reduzindo à definição semântica quando vão tratar dos verbos. Aí eles falam, verbo é a palavra que indica ação, processo, estado de um ser ou fenômeno da natureza. Turma, isso é verdade, mas só é verdade se eu associar ao critério morfológico, ok? Por exemplo, chuva. Chuva é um fenômeno da natureza, mas não é um verbo, porque não admite flexão de tempo. A chuva caiu, a chuva cai. O verbo dessa frase é o verbo cair, não é chuva. Agora, chover é verbo, porque chover é um fenômeno da natureza que admite flexão de tempo. Ontem choveu, amanhã choverá. Certo? Então, verbo, flexão de tempo, modo, número e pessoa, sintagma verbal da oração, ação, processo, estado de um ser ou fenômeno da natureza. E aí lembra, além da questão semântica, temos que pensar no mínimo na flexão de tempo. Turma, olha alguns exemplos aqui. A mulher olhou o rapaz. Olhou é verbo porque é uma ação no passado. Ação no tempo, no passado, é verbo. Com a chuva, várias plantas desabrocharam. Desabrocharam é o que eu chamei no primeiro slide de processo. Eu não vou dizer que as plantas praticaram a ação de desabrochar. É um processo que a afeta, um processo pela qual ela passa. Choverá nos próximos dias. Fenômeno da natureza no futuro. Verbo. As meninas ficaram felizes. O verbo ficar indica o estado de um ser, indica que as meninas ficaram felizes. Nós temos aqui também um verbo. Então, tempo, modo, número e pessoa, sintagma verbal da oração, ação, processo, estado de um ser ou fenômeno da natureza. Tranquilo que é um verbo então?
Bora! Então vamos agora falar sobre a questão do verbo e a dinamicidade do texto. Turma, o verbo apresenta formas nominais, certo? Quais são as 3 formas nominais do verbo? Infinitivo, cantar, beber, dormir. Gerúndio, cantando, bebendo, dormindo. Particípio, cantado, dormido. Com essas formas nominais, a gente pode dar movimento ou ausência de movimento ao texto. Ó, eu estava parado e ela estava dançando. Repara, estava parado, ausência de movimento. Dançando, presença de movimento. Professor, mas é porque aqui o verbo parar não tem movimento mesmo. Opa, troca parado por parando. Eu estava parando. Aí ainda haveria movimento. O particípio indica ausência de movimento, o gerúndio indica presença de movimento. Uma outra questão. Turma, na semana passada a gente aprendeu substantivos e adjetivos, certo? A relação entre substantivos e adjetivos é semelhante à relação entre verbos e advérbios. Olha aqui. Corrida mansa, substantivo, adjetivo. Correr mansamente, verbo, advérbio. Por exemplo, se eu dissesse fala pausada. Fala é um substantivo, pausada é um adjetivo. Se eu transformasse em falar pausadamente, eu transformaria na relação verbo-advérbio. Então, a relação do substantivo com o adjetivo é semelhante à relação do verbo e do advérbio. Se eu dissesse, por exemplo, fala agressiva, eu poderia transformar em falar agressivamente. Ok? Queridos, a escolha do verbo para me referir a uma ideia, a uma ação possivelmente, interfere no sentido do texto. Suponha que eu e um de vocês tenha tido aí uma discussão acalorada, uma treta, nós entretamos aí na aula. Você falou uma coisa, eu discordei, você discordou de mim e rolou fight. Aí, você vai lá e vai contar isso depois para os seus pais, que o professor teve essa treta com um aluno aí. O verbo que você vai escolher para apresentar a confusão vai mudar o modo como o fato é lido. Olha aqui. Se você dissesse, professor e aluno discutiram durante a aula. Discutir tem uma conotação, gera um efeito mais de confusão mesmo, de briga. Agora, se você dissesse, professor e aluno debateram durante a aula. Debater já faz parecer que foi uma coisa mais elevada, pautada em argumentos. E se você dissesse, professor e aluno conversaram durante a aula, aí já dá um tom mais informal, parece que foi uma coisa mais amistosa. Então, o verbo que a gente escolhe para nos referir a uma ideia, a uma ação, interfere na leitura que vai se ter do fato. Certo? Queridos, era isso então que a gente tinha para falar sobre verbos nesse primeiro momento. Lembrando que haverá aulas para tratar das flexões do verbo. O que é um verbo, como identificá-lo no texto, a questão do funcionamento deles no texto e como o verbo que eu escolho interfere no sentido que eu produzo. Ok? Então agora vamos passar para os advérbios. Turma, do ponto de vista morfológico, advérbios são palavras invariáveis. O que significa o advérbio ser invariável? O advérbio não tem feminino, não tem plural, ele não muda de forma. A palavra sempre é um advérbio. Sempre não tem masculino e feminino, não tem singular e plural, é uma palavra que não muda de forma, é uma palavra invariável. Beleza? Do ponto de vista sintático, turma, o advérbio é um satélite, é uma palavra que se refere a outra. Quase sempre o advérbio se refere a um verbo, ok? Então, fundamentalmente, o advérbio é um satélite de verbo. Eventualmente, ele pode se referir a um adjetivo, a outro advérbio ou a frase inteira. Mas o habitual, o usual, é o advérbio ser o satélite de um verbo. Certo? Aí, do ponto de vista semântico, o advérbio estabelece uma circunstância. E aí a gente cairia naquela classificação dos advérbios, tempo, lugar, modo. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, queridos, palavra invariável, satélite de verbo fundamentalmente, eventualmente pode ser satélite de adjetivo, de advérbio ou da frase inteira, e estabelece uma circunstância. Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. A aeronave pousou aqui. Aqui está sendo o satélite do verbo pousar e está indicando uma circunstância de lugar. A atriz é muito boa. Muito é satélite do adjetivo boa e está intensificando esse adjetivo. É um advérbio de intensidade.
Ele chegou bem rápido. Presta atenção nessa frase que interessante. Rápido é o modo como ele chegou. Então, rápido é um advérbio de modo. Ok? Aí, o bem está intensificando esse advérbio. Então, bem é um advérbio de intensidade que está modificando outro advérbio. Rápido é advérbio do verbo chegar e bem é advérbio do advérbio rápido. E, por fim, pode haver essa questão que eu falei para vocês de modificar a frase inteira. Queridos, os advérbios que modificam a frase inteira também revelam intencionalidade discursiva. Eles também revelam o que quem está falando pensa sobre aquilo que está falando. Ó, infelizmente não vou a seu casamento. Infelizmente sugere que eu queria ir, mas eu não vou. Então tem intencionalidade discursiva. Se eu falasse assim, obviamente, eu explicarei caso alguém peça de novo. O obviamente cria o sentido de que sempre que alguém pede eu explico, né? Então tem aí uma questão de intencionalidade discursiva. Certo, queridos? Aí, a classificação do advérbio. A classificação do advérbio está relacionada à circunstância que ele estabelece. Os advérbios de tempo indicam quando algo acontece. Hoje, ontem, sempre, agora, são exemplos de advérbios de tempo. Aí, os advérbios de lugar indicam onde algo acontece. Aqui, ali, lá, longe, alguns exemplos de advérbio de lugar. Turma, então se a frase está lá assim, lá está calor. Onde está calor? Lá. Advérbio de lugar. Indica onde algo acontece. Os advérbios de modo indicam como algo acontece. Ele fala depressa. Como? Depressa. Ele respondeu calmamente. Como? Calmamente. Advérbios de modo. Os de intensidade indicam o quanto algo é. Ele é muito dedicado. O quanto ele é dedicado? Muito. Ele agiu bem precipitadamente. O quanto ele agiu precipitadamente? Bem. Advérbio de intensidade. Advérbio de afirmação, que indica que eu tenho certeza do que eu estou falando. Sim, certamente, indubitavelmente. Palavra bonita, né? Indubitavelmente significa sem dúvida. Advérbio aí de afirmação. Advérbio de negação, não. Fundamentalmente, advérbio de negação é o não. O nunca e o jamais são a priori advérbios de tempo. Quando eu falo, eu nunca fui para Portugal, eu não estou negando. Eu estou dizendo que do início da minha vida até hoje, então eu estou projetando no tempo, eu nunca fui para Portugal. Acontece que, eventualmente, nós usamos o nunca e o jamais como forma de negar enfaticamente. Você seria capaz de roubar? Jamais. Esse jamais, sendo um não enfático, ganha valor de negação. Mas nunca e jamais a priori são advérbios de tempo. E os advérbios de dúvida, que indicam que uma coisa não é certeza. Talvez, possivelmente, provavelmente, quiçá. Tinha tapacentinho ali, né? Quiçá. São advérbios de dúvida. Ok? Queridos, o que é uma locução adverbial? Às vezes nós temos um grupinho de palavras que dão a ideia de um advérbio. Como assim, professor? Ó, hoje eu viajei. Hoje é um advérbio de tempo, porque ele é uma palavra só. Se eu falasse de manhã eu viajei. De manhã são duas palavras que juntas dão uma ideia de tempo. Então, de manhã é uma locução adverbial. Aqui é um advérbio de lugar. Atrás da esquina é uma locução adverbial de lugar. Ok? Então, grupinho de palavras com função de advérbio, locução adverbial. Turma, a locução adverbial pode ter as 7 classificações dos advérbios. Tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, dúvida e negação. Mas as locuções adverbiais podem ter mais classificações. Ok? Se for advérbio, só tem essas 7. Se for locução adverbial, tem essas 7 e outras. Por exemplo, tremi de medo. De medo foi a causa do meu tremor. Locução adverbial de causa. Viajei de trem. De trem é o meio de transporte que eu usei para viajar. Locução adverbial de meio. Cortei-me com a faca. Com a faca é o instrumento com o qual eu me cortei. Locução adverbial de instrumento. Fui à cidade com meus pais. Repara, a cidade
é onde eu fui, locução adverbial de lugar. Com meus pais é com quem eu fui, locução adverbial de companhia. Então, advérbio, palavrinha invariável, satélite de verbo, adjetivo, advérbio da frase inteira, estabelece circunstância. Os advérbios têm 7 circunstâncias. As locuções adverbiais têm essas 7 e podem ter outras. Turma, cuidado com a concordância. Por quê? Advérbios são invariáveis. E existem palavras que podem ser advérbios e podem ter outra classificação. Quando elas têm outra classificação, elas flexionam. Quando elas são advérbios, elas são invariáveis. Ok? Olha aqui. Elas têm muitos assuntos. A palavra muitos, que indica quantidade, é um pronome indefinido. Pronomes têm plural. Elas têm muitos assuntos. Agora, elas são muito falantes. Aqui o muito é um advérbio de intensidade, então ele é invariável. Temos bastantes amigos. Queridos, acreditem se quiser e decorem isso aqui para sempre. Bastante, quando indica quantidade, é um pronome. E quando bastante é um pronome indefinido, ele tem plural. Temos bastantes amigos. Bastante está no plural, porque ele está indicando quantidade, e nesse caso era um pronome variável. Agora, eles são bastante legais. Bastante aqui é invariável, porque está indicando intensidade. Então, se bastante e muito indicarem quantidade, tem plural. Se indicarem intensidade, são invariáveis. Mais um exemplo aqui. As roupas são baratas. Aqui a palavra barata é um adjetivo de roupa. Adjetivo tem feminino, tem plural. As roupas custam barato. Agora, eu usei barato como o preço que eu paguei, advérbio. Aí passa a ser invariável. Então, palavras que podem ser advérbios e outras classes de palavras, como advérbios, são invariáveis. Sendo outras classes, elas podem variar. Queridos, os advérbios podem gerar sentidos pressupostos em um texto. O que é sentido pressuposto? É um sentido que não está evidente, mas tem ali uma palavrinha ou expressão que o ativa. Ó, não pode mais dirigir bêbado. Qual é o pressuposto que o mais cria? Que em algum momento que antes podia. Vou te dar só mais uma chance. O que o advérbio só cria de pressuposto? Que é a última, né? Só mais uma. Se eu tirasse o só, te darei mais uma chance? Não necessariamente seria a última. Vou te dar só mais uma chance, eu estou indicando que é a última chance. E queridos, a última questão aí sobre os advérbios que eu queria falar com vocês. Os adjetivos adverbializados. Muitas vezes nós usamos um adjetivo com função de advérbio. Por que eu tenho que ficar atento a isso? Porque isso influencia naquela questão da concordância. Adjetivos são variáveis. Adjetivos adverbializados, usados como advérbio, são invariáveis. Ó, há um tempo atrás tinha uma marca de cerveja que tinha um slogan assim: a cerveja que desce redondo. Por que eu falei redondo e não redonda? Porque redondo aqui não é uma característica da cerveja, é o modo como ela desce. Então, a cerveja que desce redondo, redondamente. Toda vez que tiver um adjetivo adverbializado, daria para colocar o mente no adjetivo. A cerveja que desce redondamente. É o modo como ela desce. Se eu dissesse a cerveja que desce redonda, seria o estado dela ao descer, não o modo como ela desce. Aqui, eles terminaram rápido o serviço. Por que rápido está invariável aqui, masculino singular? Porque é o modo como eles terminaram. Troca o verbo terminar pelo verbo estar. Eles estão rápidos. Aí teria plural, porque seria um adjetivo e não um advérbio. Por fim, não confie em pessoas que falam manso. Por que está invariável o manso? Porque é o modo como elas falam. Adjetivo adverbializado. Se fosse são, não confie em pessoas que são, aí eram mansas. Porque aí seria adjetivo. Então qual é a dica para saber se tem adjetivo adverbializado? Dá para colocar mente no final dele. A cerveja que desce redondamente, eles terminaram rapidamente, não confie em pessoas que falam mansamente. Queridos, então, essas questões que eu apresentei para vocês sobre verbos e advérbios são aquelas que a gente vai explorar hoje. A definição, o significado delas no texto, o modo como elas impactam o sentido. E aí nos advérbios eu também destaquei a diferença para as classes de palavras variáveis, o adjetivo adverbializado e os sentidos pressupostos. Ok?
Espero que vocês tenham compreendido. Na nossa aula ao vivo, tirem todas as dúvidas de vocês. E lembrem, em tempos de quarentena, vai no slide do Rodolfão. Certo? Beijo, tchau, tchau.